Então, no vídeo anterior, a gente viu a ideia de coordenadas, de combinação linear e de base, e de certa forma a gente sofreu bastante, né, para conseguir escrever. No caso aqui, o exemplo, nós tínhamos esses três vetores. A gente tentou escrever esses três vetores como sendo uma combinação do vetor v e do vetor u. E foi, de certa forma, trabalhoso, e foi ainda mais trabalhoso quando eu peguei esses dois vetores aqui, né, o vetor v e o vetor u dessa forma. Né. Eu disse para vocês que qualquer conjunto de dois vetores não paralelos constitui uma base do plano. Então a gente poderia pensar o seguinte: será que existe dois vetores v e u que eu pegue que vai facilitar a escrita de quaisquer vetores que eu pego no plano? E a resposta é sim, existe. E essa base é chamada de base canônica. Tá? Quer dizer, vamos tentar escolher dois vetores v e u muito específicos e que vai facilitar muito a escrita. Como é que eu poderia fazer isso? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um vetor como sendo assim. No caso, a sua direção é horizontal. E lembre que cada quadradinho aqui da malha que eu estou fazendo é contado como sendo uma unidade. Então, este vetor aí, e a gente dá um nome especial para ele, tá? Este vetor aí a gente chama de vetor I, letra I, com uma flechinha em cima, né? Já que é vetor. Eu vou pegar um outro vetor na direção vertical. E esse outro vetor a gente chama de J. Esses dois vetores que estão aqui, eles não são paralelos, não é mesmo? Então, automaticamente, eles já constituem uma base do plano. Quer dizer, qualquer vetor que eu pegar agora aqui, eu consigo escrever como uma combinação linear de I e J. E, além disso, esses dois vetores aqui, eles, o módulo deles é igual a 1, né? O comprimento é igual a 1. Então, eu tenho o seguinte, ó, que o módulo do vetor I é igual ao módulo do vetor J, que é igual a 1. Então, no caso, a medida de cada um deles aqui é uma unidade de comprimento. Tá? E notem que eles não são paralelos, mas eles têm ainda uma característica muito especial. Né? O ângulo formado entre eles é um ângulo de 90 graus. Né? Ângulo de 90 graus. Tá? I e J formam uma base do plano, que é chamada de base canônica. Então, disso aqui, a gente tem que esse conjunto, que eu vou chamar de B, formado pelo vetor I, que eu acabei de construir aqui, e o vetor J, é a base canônica do plano. Essa base aqui, ela é unitária, o I e o J, o comprimento é igual a 1, foi o que a gente tinha escrito aqui, e além disso, eles são ortogonais. Tá? Isso caracteriza uma base que a gente chama de ortonormal. Tá? É uma base ortonormal. Base ortonormal. Por que ortonormal? Orto aqui vem da parte de ortogonal, que é fazer 90 graus. E o normal vem de normalização. Normalização é tu pegar exatamente vetores com uma unidade de comprimento. Tá bom? O que tem de especial nessa base que eu acabei de pegar? É a facilidade para vocês escrever qualquer vetor do plano em relação a essa base. Olha como fica fácil. Vocês lembram do trabalho que a gente passou para escrever aqueles vetores lá em cima, aqui, nessas outras duas bases, né? V e U e aqui, V e U. Olha a facilidade que vai ser, por exemplo, para escrever este vetor aqui em vermelho. Vou puxar ele para cá. Assim. Vamos colocar aqui, pensando na regra do paralelogramo, né? O que acontece? Eu tenho aqui este vetor V1. Como é que eu poderia escrever este vetor V1 como sendo uma combinação do vetor I e do vetor J? Olha, se a gente for pensar aqui na regra do paralelogramo, eu teria assim, para I eu teria que ter ele 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? E aí eu consigo alcançar aqui, no caso, a direção horizontal, né? De V1. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o vetor I, mais, e na direção vertical, esse V1 vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes na direção vertical. Deu igual. Coincidência aqui, tá? 6 vezes na direção vertical. Claro, porque aqui cada
cada vetorzinho i aqui ele tem uma unidade de comprimento, né? Não é mesmo? Então, eu tive que andar, no caso, 6 unidades para a direita e 6 unidades para cima, né? Então, aqui eu tenho o vetor V1 como sendo 6 vezes i mais 6 vezes j. Em coordenadas seria assim, 6 e 6. Né? No caso, em par ordenado, né? 6 para i e 6 para j. Vamos tentar escrever outro. Vamos apagar aqui. Deixa eu apagar esse vetor vermelho, apagar esse rabisco que eu fiz aqui. Assim, deixa eu escrever de novo aqui. Vetor i e vetor j. Vamos tentar escrever agora o vetor que está aqui. Vetor verde. Deixa eu ir para cá. Como que seria o vetor verde escrito nesta base? Então, seria o vetor V2. Olha, na direita aqui, né, no comprimento horizontal, tem que ser 1, 2, 3 vezes o i. Então, ficaria 3 vezes o vetor i, mais, e na vertical seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes o j. Então, 9 vezes o j. Então, em coordenadas, em relação a essa base i e j, o V2 seria 3 e 9. Pronto, está resolvido o problema. Por fim, vamos para o último vetor. Este vetor aqui, vetor azul, vetor V3. Opa, aqui que eu quero. Aqui, vetor V3. O que acontece? O vetor V3, deixa eu puxar essa legenda para baixo. Na direção horizontal, ele andou 1, 2 vezes o vetor i. Então, V3 ficaria 1, 2 vezes o vetor i, 2 vezes o vetor i, e o j ele vai ter que vir no sentido contrário, né? O sentido do j é para cima, agora ele vai ter que vir para baixo, então seria 1, 2 vezes para baixo, então seria menos 2 vezes o j. Assim, então seria 2 e menos 2. Como a gente está escrevendo na base, que a gente chama de base canônica, a gente não precisa colocar um b aqui embaixo, como a gente fez nos casos anteriores, tá? A gente está construindo a base canônica. Então, sempre que você ouvir falar base canônica do plano, você já sabe. É essa base formada por o vetor i e por o vetor j, que tem, no caso, uma unidade de comprimento, né? Uma unidade de comprimento, e eles são ortogonais. Tá? O que tem de mais especial nela é que, a partir dela, a gente constrói o que a gente chama de sistema coordenadas, né, cartesianas. Observem que agora, e é exatamente isso que leva ao sistema, o plano cartesiano, é assim, ó. O i, ele gera todo o eixo x, direitinho, o i gera todo o eixo x, e o j gera todo o eixo y. Assim, x e y. Então, se eu posicionar, no caso, a origem do vetor i e a origem do vetor j exatamente aqui, na origem do plano cartesiano, que a gente chama de zero, o que vai acontecer? Olha, o vetor i, ele pararia, a extremidade dele seria exatamente no ponto 1 para x e 0 para y. E o vetor j, a extremidade dele iria ser 0 para x e 1 para y. Então, as coordenadas que a gente fala aí do vetor i e j seriam assim. O i seria 1 para x e 0 para y, e o j seria 0 para x e 1 para y. E a partir desses dois vetores aí, qualquer vetor no plano pode ser determinado. E notem a facilidade que é. Por exemplo, vamos supor que eu queira identificar este aqui. Este ponto aqui, se a gente for pensar em coordenadas, ele estaria assim, ó. A coordenada x dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui seria a coordenada y, seria 1, 2 e 3. Né? Este ponto aqui ele acaba definindo um vetor com origem em 0 e extremidade no ponto 8 e 3. Então, este vetor que eu acabei de escrever aqui, vamos chamar ele de V4. Este vetor V4, ele poderia ser escrito assim. 8 vezes o vetor i, porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes ele, mais ainda 3 vezes o vetor j. 3 vezes o vetor j. Em par ordenado, a gente pode escrever assim. 8, 3.
8 para I e 3 para J. Cuidem que é sempre nessa ordem. Tá? Em resumo, a partir de agora, qualquer ponto que a gente pegar no plano, ele define um vetor. E qualquer vetor que a gente pegar no plano define um ponto. Então, agora, no plano cartesiano, né, ponto e vetor são a mesma coisa. Então, se eu pegar, por exemplo, este ponto que está aqui, por exemplo, ele pode ser entendido como sendo este vetor aqui. Por quê? Porque este ponto, as coordenadas dele seriam, no caso, 2 e 5, né? 2 e 5. E se eu fosse tentar escrever esse vetor, vamos chamar de vetor V5, ele seria 2 vezes o I, mais 5 vezes o J, e que a gente pode escrever muito bem como sendo 2 e 5. Assim. Certo? Então é daí que sai, no caso, toda a construção do plano cartesiano, pensando nessa base aqui. Vocês vão ouvir também falar muito em base canônica, tá? Em álgebra linear. O importante final aqui é saber identificar as coordenadas de um vetor na base canônica e fazer essa relação entre ponto e vetor no plano cartesiano. Notem que se vocês pegarem, por exemplo, o GeoGebra, eu vou fazer isso, mostrar para vocês. Você já sabe mexer no GeoGebra, né? Vamos supor que eu queria desenhar um vetor nele. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, desenhar vetor, colocar a origem dele no ponto 0, 0, 0, né? E vou colocar, por exemplo, aqui, neste ponto, a sua extremidade. A extremidade dele é este ponto aqui, ponto B, que é 2 e 1 as coordenadas, está aqui, ó. Observem como que o GeoGebra reconheceu o vetor, que aqui ele chamou de vetor U. Está aqui, ó, vetor U, ele colocou 2 e 1. Né? Isso aqui é uma notação que a gente chama de vetor coluna. É como se fosse o par ordenado. Tá? Aqui no caso, que eu tinha escrito, a gente está colocando ele em par ordenado. Mas do mesmo jeito que está aqui, eu poderia escrever assim. O 6 e 6 eu poderia escrever como sendo 6 e 6 assim. O 3 e 9 eu poderia escrever como sendo 3 e 9. O 2 e menos 2 poderia ser 2 e menos 2. Né? Então, se pegar outro, vamos mostrar aqui. Por exemplo, pegar assim. Pode ser assim. Este ponto aqui, este vetor aqui é o vetor V. Né? Origem 0 e 0, extremidade nesse ponto C aqui, que é menos 1 para x e menos 2,5 para y. Está aqui o ponto C. Ó. Menos 1 e menos 2,5. Olhem as coordenadas do vetor V. Menos 1 e menos 2,5. Ok? Muito bem, então essa aí é a ideia de coordenadas de vetor e o que é a base canônica. A partir de agora a gente já pode começar a trabalhar também com operações entre vetores, mexendo com essas coordenadas aqui que a gente já definiu.